porque nós estamos com uma entrevista especial hoje aqui, com esse podcast maravilhoso na Rádio Gospel Luz e Vida. E eu peço que você não saia daí, sabe por quê? Porque Deus vai falar ao seu coração. Você que está me ouvindo, me vendo aqui através do YouTube, eu quero dizer, sejam bem-vindos ao nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Eu peço que você deixe o seu comentário neste vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque hoje nós temos uma entrevista especial com o nosso irmão Ivan, e eu quero assim dizer que Deus vai falar ao seu coração através dessa entrevista, amém? A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, estamos aqui, para falar um pouco da nossa história. Que Deus abençoe cada um que vai compartilhar esse vídeo, que vai indiretamente participar conosco, né? Glória a Deus, né? Graças a Deus, o nosso irmão Ivan, servo de Deus, e ele veio contar um pouquinho pra gente aqui a sua história de vida. Ele foi um jovem que saiu de São Paulo cedo, saiu da Bahia cedo e foi para São Paulo, e ali passou por algumas adversidades, como todo mundo, e também viveu algumas vitórias. Eu queria, meu irmão, que você falasse um pouquinho da sua história, a sua experiência de sair da Bahia. Qual foi o ano mesmo? 1990, abril de 1990. Abril de 1990. Você sai da Bahia com a idade de? 22 anos. E como é que foi ali? Como é que foi o planejamento? Qual que levou você a tomar essa decisão de sair ali da Bahia e ir a São Paulo? Pode ficar à vontade, o microfone está aberto para você contar um pouco da sua história. Fique à vontade aí, deixe Deus te usar. Eu saí dali de Itarantim, Bahia, sudoeste baiano, com sonho de buscar algo diferente, Sonho os mesmos sonhos que todos os jovens tinham, de querer sair, de buscar algo melhor, de buscar um centro maior, entendeu? E eu não fui diferente. Eu tinha esse sonho, esse desejo. Só que pouca condição, Então eu fui no que eu tinha. Eu fui com o que eu tinha. E o que eu tinha era muito pouco. Mas Deus foi o condutor, dessa mudança. Chegando em São Paulo, enfrentei muita dificuldade, não foi fácil. Mas eu sempre acreditando que Deus tinha algo para mim naquela imensa capital. E Deus me conduziu e eu sobressaí de muitas situações adversas, onde eu conquistei muitos alvos. Entendeu? Eu imagino que não foi fácil para você chegar numa capital que você não conhecia ninguém, Você tinha parentes ali em São Paulo? Parente eu tinha, mas até então não tinha contato. Não tinha contato, Através de amigo que me levou, mas na condição de, se o alguém que ele me levou para me conduzir, a partir do momento que eu chegasse na rodoviária, não me recebesse, teria que voltar da rodoviária para Itarantim, Bahia. Entendeu? Olha para vocês verem, isso aí que é coragem, Imagine você sair da proteção da sua casa, não deve ser fácil, não. Você sair da proteção da sua casa, do seu pai, tá tudo certinho, a coisa tá funcionando bem, tá fluindo bem em casa. Você resolve, eu quero algo melhor, vou sair aqui da Bahia, vou para São Paulo. E o ano que eu sou um pouco ruim de data que você falou que você saiu? 1990. Não, você pensa onde está 1990, a situação que era o mundo naquela época, não é verdade? Tudo era mais difícil, a gente não tem essa tecnologia que temos hoje. Para você... O que eu quero dizer? Uma internet tão avançada, Você pode comunicar e pedir socorro, me socorre que o negócio não deu certo, pai aqui e tal, usar uma carta, um mês para chegar uma carta? Como é que era o meio de comunicação mais desenvolvido era o telegrama e o telefone. Nossa, então isso aí é coragem. Mas em tudo isso aí, houve uma proteção de Deus, né? Deus agiu de uma maneira sobrenatural na minha vida, Porque eu só pude contar com Ele. Porque a ação do homem não foi muito favorável para mim naquele momento, naquela grande capital. É isso que eu quero que você fale para nós agora. É a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Como é que foi a sua chegada ali? Tu decidiu sair da Bahia
né? Deus proveu ali a sua viagem, alguém que te deu uma oportunidade. E como é que foi quando você chegou lá? Chegou na rodoviária, e aí, como é que foi? Foi a sua recepção? Como é que foi a sua chegada? Conta pra gente a experiência, né? Até então, na rodoviária eu fui muito bem recebido. Porém, após a saída da rodoviária, eu fui mal recebido. Pela pessoa alguém que me levou, acreditava que ia me receber bem, que ia me conduzir até um trabalho, né, que até então tinha uma expectativa. Lembrando que você não tinha experiência assim em cidades grandes, você nunca tinha saído da Bahia ali, não, né? De maneira alguma. Nossa, é coragem, né? Fácil não tomar. Hoje, alguém pode ouvir esse podcast e dizer assim, nossa, mas é tão fácil mudar de um estado para outro. Hoje, sim, hoje. Hoje é fácil, mas naquela época não era. Você estava tendo todos os riscos, né? Estava só dependendo da proteção de Deus e da pessoa que te fez a promessa, não é verdade? Fez a promessa, a pessoa que me levou, ele tinha alguém lá para me receber. Porém, se não me recebesse, eu teria que voltar imediatamente para a casa dos meus pais, da cidade de origem, da onde eu estava, da onde eu saí, entendeu? Que é Itarantim, Bahia. E interessante como quando Deus tem algo, tem propósito na vida do homem, há de se cumprir. Pode durar o tempo que durar. Porque eu vou fazer um pequeno resumo desse detalhe. A pessoa não me recebeu. Sério isso? A pessoa não me recebeu e me levou para casa de conterrâneos que eu até então não conhecia, que foi dali o meu pontapé inicial dentro de São Paulo, que eu morei 16 anos a partir daquele momento que aqueles meus conterrâneos me acolheram. Entendeu? Olha aí para vocês verem. Tem momento que a gente enfrenta adversidade, como foi o caso dele. Ele enfrentou uma adversidade, mas você não desistiu. E é isso aí que eu quero passar para os ouvintes, né? E quem está ouvindo, que você pode até nesse momento aproveitar aqui, abrir um parênteses aqui para falar acerca de não desistir dos projetos, na verdade, pode falar um pouquinho sobre isso aí, porque aí você conta aí para os ouvintes como foi a sua experiência o seu começo lá, depois da chegada. Aí você começou a andar em São Paulo. Então, até chegar onde hoje você passou a ter uma casa, uma família. Então, eu quero que você conte como é que foi depois que chegou em São Paulo, depois que você teve o apoio desses conterrâneos seus, que não foi o quem te levou, né? Quero que você fale um pouquinho. Como eu falei, quem me acolheu, ou os conterrâneos que me acolheram, não foi a pessoa que me levou. Mas, a partir do momento que eu fui acolhido ali, eu comecei a me fortalecer, a ganhar experiência, de alguma forma, para me enfrentar a grande cidade, né? A grande metrópole, né? São Paulo é a grande metrópole desse país, do mundo, né? E dali eu fui ganhando experiência, fui buscando, eu já tinha, graças a Deus, eu já tinha um estudo que dava para dar um pontapé inicial ali. Porque a minha dificuldade foi o primeiro apoio. Mas a partir do primeiro apoio, eu comecei a andar, como se diz, com minhas próprias pernas. Mas em questão de recursos, você tinha recursos financeiros para se manter em São Paulo? Como é que você saiu da Bahia em questão de recursos? Eu saí com um recurso praticamente zero. Eu só fui mesmo ali como que eu poderia dizer, na graça de Deus. Você havia me dito um tempo atrás que parece que você bebeu um pouco, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Mais ou menos isso, um valor, né, de um animal ali, daquele animal, né, como você está citando aí. Mas, enfim, resumindo, né, essa parte do financeiro, eu fui com o valor mínimo possível, né, para se enfrentar aquele desafio, mas graças a Deus, porque tudo há de ter uma ação do Senhor. E Deus agiu no momento mais difícil que eu já enfrentei naquela grande metrópole, na época, né? E eu acabei que, através de amigos, que até então foi construída ali a amizade, que me conduziu ao primeiro emprego, entendeu? O meu primeiro emprego, auxiliar de limpeza. Sim, fala para nós, como é que foi para você conseguir o seu primeiro emprego? Chegou em São Paulo, né? Um conhecimento pouco, com cidade grande. Como é que foi que você se conduziu ali naquele ano, né? Que
Não era como hoje, as dificuldades que havia naquela época para você conseguir o primeiro emprego. Foi através de indicação, né? Daí, a partir do momento que eu fui acolhido pelos conterrâneos, aí eu comecei a falar dos meus parentes que habitam até os dias atuais em São Paulo, que até então eu não sabia nem aonde morava, nem bairro, nem rua, entendeu? E aí, indo na casa desses parentes, através do apoio dos amigos, comecei a me relacionar com eles e houve a indicação deles. E aí veio o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, que foi auxiliar de limpeza. Entendeu? Você trabalhou quanto tempo nesse emprego? Só 2 meses. Não, mas a pontapé inicial, né? Daquele primeiro emprego, eu entrei em uma metalúrgica, que eu fiquei 5 anos e 3 meses, onde eu adquiri minha casa, casei, entendeu? Olha para vocês verem, gente. Então isso é uma história, isso é um pouco da história do nosso irmão Ivan, como ele saiu da Bahia, chegou em São Paulo, né? Ali Deus abriu as portas, porque você não pode dizer que não, né? Independente, houve os contratempos que eu vejo aqui na sua fala, mas também houve a mão de Deus ali, naquele que te recebeu, Deus, né? Ajudou e colocou alguém para te ajudar, colocou alguém ali no seu caminho, ali em São Paulo, na verdade, como quem te recebeu em casa, e depois houve aquelas pessoas que te indicaram para o emprego. Então, o que eu quero dizer com isso? A mão de Deus te acompanhou, e é isso que eu quero que você faça. Com certeza. Um detalhe. Teve uma situação, antes de entrar nessa metalúrgica, que eu consegui minha casa própria, que eu casei, por exemplo, né? Porque quando eu casei, eu já casei já tendo uma casa minha. Nossa, glória a Deus. Com 2 anos que eu estava habitando em São Paulo. Mas antes disso, aí que eu passo a mensagem, que aquele irmão que estiver ouvindo, quando eu falo irmão no sentido de homem e mulheres, que não desista de seus sonhos e coloque na mão de Deus. É a mensagem que eu deixo através desse podcast. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque eu me vi numa situação, naquela fase, de eu estar só com a passagem de volta para Itarantim, Bahia. Eu não tinha mais saída. Quando eu saí desse serviço de auxiliar de limpeza, eu só tinha o dinheiro da passagem para voltar. Eu não tinha outro recurso, não tinha outra saída. Ou era voltar, ou era gastar aquele pouco valor que tinha em mãos e ficar à mercê da sorte. Não tinha outra saída. E Deus proveu. Dobrei o joelho e Deus abriu 2 portas de emprego. Eu quero, aí está um ponto importante que eu quero que você passe para os nossos ouvintes nos mínimos detalhes, se você puder. Essa questão de você bater o joelho e Deus escutar a sua oração. Quero que você conta, mas não precisa ser resumir, não. Quero que você dê detalhes, justamente como foi o agir de Deus, como é que você estava, a situação que você estava, e como é que foi para você entrar nessa metalúrgica. Porque houve a ação de Deus em uma oração sua, não é verdade? Com certeza, porque nós estávamos ali numa fase que o país estava numa situação muito, muito sofrida. Né? Em um início de governo, nos anos 90, governo, quando eu falo governo, se tratando de governo federal, e a economia do país estava numa situação crítica, caótica. São Paulo estava temeroso a nível de ir ali para procurar trabalho, porque não tinha emprego. A economia de São Paulo, do país, estava passando por um desafio, entendeu? E ali, eu me vendo naquela situação, com aquele, como eu falei antes, com aquele mínimo valor, né, de uma passagem para voltar. Correndo o risco de voltar, né? Correndo o risco. Eu tinha que decidir voltar, não tinha outra saída. Dobrei o joelho ali naquele momento, aquele dia ali específico, e pedi a Deus que me desse, que abrisse uma porta, abrisse assim, né, um horizonte de um trabalho e uma moradia, que até então eu tinha uma moradia ali que tinha dias contados para me entregar. Quer dizer que a casa que você estava, no caso deve ser um aluguel, né, que você tinha,
você já tinha dias contados para sair daquela casa. Porque eu já tinha avisado para a dona do imóvel que eu iria embora. Observe para vocês verem, você que está ouvindo esse podcast. Ele estava ali com dias contados para sair, né? Essa combinação que tinha ali com o dono daquele imóvel. E estava apenas com o dinheiro da passagem para voltar. E uma oração fez com que Deus abrisse uma porta. Quantos empregos surgiu? Surgiu 2 empregos. E eu escolhi o melhor que Deus, né? Deus me direcionou para o melhor, analisando os 2 empregos, salário. E foi dali que eu consegui minha casa própria. Amém, amados. Está vendo aí? Então, isso aí é a proteção de Deus. Nós estamos aqui com o nosso irmão Ivan, contando um pouco da sua experiência, contando um pouco da sua história. E vocês podem observar aí, né? Como teve nessa trajetória dele a mão de Deus. Tanto nas pessoas que o levaram, como nas pessoas que o receberam em São Paulo. E como no emprego que ele conseguiu, quando tudo parecia perdido, né? Como ele está contando aqui. Só tem um tempo para ficar na casa, só tem uma passagem para voltar e tudo parece perdido. De repente ele ora a Deus e Deus abre a porta para ele. E essa oração fez com que ele conseguisse, dentro de São Paulo, naquela época que não era fácil, não é verdade? Você pode falar sobre isso? Não era fácil. Em 1990, eu tinha 22 anos de idade, eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, nem para passar um mês fora deles ali, se não fosse a passeio em casa de familiares, entendeu? Olha, para vocês verem, não tinha experiência assim, em vivência fora da casa dos pais, não tinha experiência em vivência com cidade grande, mas a mão de Deus o protegeu. E ali você casou, né? Você, como é que foi aí daí para frente? Pode falar assim um pouco da sua vida aí para frente? Já foi, na verdade, um sucesso, né? Deus já começou a te abençoar grandiosamente daí para frente, né? Ah, com certeza. Constituí família, veio uma filha, né? Que hoje está em São Paulo. Já vai completar aí no mês 3, 28 anos, graças a Deus, entendeu? E 2005, né, na trajetória 2005, eu acabei mudando para o Maranhão, né? Aí já foi numa situação favorável, entendeu? Foi uma escolha minha, não foi nada... nada de errado, né? Nada assim de dificuldade financeira, coisa desse tipo, não foi né? algo que me trouxesse a ter que ir em situação foi algo que você quis aí. Ir tranquilo, né? Por desejo de mudar mesmo dali para outro estado, não é verdade? Foi uma decisão, foi uma escolha minha. E não, como fala, uma saída de escape, como se diz, não. Foi uma opção, entendeu? E é isso aí, gente. Aqui nós estamos com o nosso irmão Ivan, nós estamos com ele falando parte do seu testemunho em São Paulo. Vocês ouviram ele dizer agora que de São Paulo ele foi para o Maranhão. E você ficou quanto tempo no Maranhão? Esse primeiro momento, né? Que você teve um primeiro momento, depois um segundo momento. Nesse primeiro momento, você ficou quanto tempo no Maranhão? Chegou a ficar? Eu fui em agosto de 2005, né? E saí em dezembro de 2006, para Goiânia, né? Pronto. E aí de Maranhão ele veio morar em Goiânia. Só que essa parte do testemunho do nosso irmão, do Maranhão, até vir habitar em Goiânia, eu quero que ele venha em outro momento e nos fala acerca dessa parte do testemunho, porque aí já é um segundo testemunho, como nós estamos gravando ali, né? Nós vamos dividir esse testemunho em 3 partes. O tempo dele no Maranhão, o tempo dele em Goiânia, ele teve um retorno para o Maranhão e agora retornou para Goiânia. Nós vamos dividir assim até para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas, irmão, Ivan, eu queria que você desse um alô aí, fazer suas considerações finais, um alô aí para os seus amigos que estão ouvindo o seu podcast agora, e você fizesse as suas considerações finais. Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui concedendo essa entrevista, né? Eu me sinto muito bem estar falando para os amigos, né, e falando para os irmãos em Cristo, né, que eu espero que meu testemunho e minha entrevista sirva, né, de estímulo, até de inspiração, de né? inspiração normal, né, no dia a dia e com a vida cristã mesmo, entendeu? Que nós temos um Deus que provê. Amém. Nas maiores das dificuldades, Deus vai estar conosco. Não tenha dúvida disso, não crie dúvida na cabeça de nenhum dos irmãos que estão ouvindo,
de amigos, de familiares, porque Deus é o Deus da providência. Isso eu nunca tive dúvida. E eu quero mandar um alô para meu amigo Valdo, em São Paulo, que está ouvindo nesse momento o podcast, meu amigo Celso, em Tarantim, Bahia, a minha irmã Marialva, que está em Tarantim também, Bahia, né? E todos os amigos, né? O pessoal do grupo Raízes Bahia Amigo, um grupo de WhatsApp que temos, abençoado, né? Que são nossos conterrâneos ali da Bahia, que habitam em São Paulo, alguns em Salvador, Minas Gerais. E o Encontro dos Craques também, que são um grupo de conterrâneos também da nossa região do Sudoeste Baiano e Tarantim, né, Bahia? E que Deus abençoe todo mundo, que Deus, assim, derrama chuva de bênção, que 2024 seja um ano de sucesso em todas as áreas da vida de cada um dos irmãos, dos conterrâneos que estão ouvindo essa entrevista. Que Deus abençoe ricamente. Amém. Irmão Ivan, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, que está te gravando, e eu quero que você fale, baseado no seu testemunho, para aquele que tem um sonho. Baseado no que você passou, eu quero que você dê uma palavra para eles ali, em nome de Jesus, acerca de desistência de sonho. Eu quero que você fale com eles ali, porque tem gente que começa um sonho e desiste. Então, baseado no que você passou, no que você viveu, no que você conseguiu, eu quero que você dê uma rápida palavra para eles ali, do canal do YouTube. O que eu tenho a dizer, a mensagem que eu tenho a dizer, nunca desista dos seus sonhos. Jamais, não importa se tua família fala que não há como fala, capacidade de concretizar tal sonho por parte de você que está ouvindo, nunca desista do teu sonho, porque o sonho jamais ele vai ser apagado quando nós temos um Deus que provê, um Deus que pode estar muito difícil, mas Deus não é Deus que Deus é o Deus do impossível, que todos mentalizem essa mensagem. Deus é o Deus do impossível. Quando é impossível para o homem, para Deus, nada é difícil para ser concretizado. E a mensagem que eu quero deixar, que todo sonho é possível. Basta crer. Crer em quem? Em Deus. Focar. Se focar, Deus vai prover e o sonho vai ser realizado. Que Deus abençoe a vida de cada um, que dê uma ótima noite. Amém, glória a Deus. É isso aí, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu testemunho, foi de muito valor e vai continuar esse podcast. Olha, essa entrevista aqui do nosso irmão Ivan vai estar no YouTube. Você que está aí no YouTube também, eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. Deixe seu comentário, o que você achou, se você é do interior também, na mesma época dele, veio para São Paulo, pode se escrever um pouquinho da sua história, pode se apresentar aí, se você é da Bahia, e você deixar o seu comentário aí, eu vou falar o seu nome aqui na rádio. Amém? Deus abençoe sua vida. E vamos continuar louvando ao Senhor com Tony Carf, porque eu te amei.